O silêncio é um poderoso medicamento para a alma. Através do silêncio, temos como encontrar dentro de nós as respostas que tanto procuramos no mundo de fora. Através dessa importante conexão, o homem equilibra sua mente, acalma os seus sentidos e passa a desvendar as situações que chegam para confundir o seu viver. Muitos dos problemas que se aproximam é fruto da incúria causada pela falta de atenção com as coisas básicas que representam uma vida honrada e de paz. Refiro-me aos cuidados com a saúde física e mental, cuidados com a família, principalmente atenção e zelo para com os pais, e responsabilidade e disciplina com o trabalho profissional. Ao nos mantermos focados nesses propósitos, as demais coisas acontecem com naturalidade. Muitas pessoas lutam desesperadamente contra as sombras do caminho, e essas ganham forças à medida em que a dispersão mental passa a se manifestar. Talvez seja esse um dos motivos que leva os seres humanos a passar pela vida feito um carro desgovernado, sem direção. Os níveis de ansiedade vêm causando, sem dúvida alguma, preocupação exagerada a respeito das coisas que deveriam ser tratadas com mais leveza. Tudo tem se tornado mais intenso. O homem vem criando problemas onde não existem, inventando necessidades para se manter ocupado numa tentativa de desviar a atenção sobre si mesmo e, com isso, perturbando o seu estado psíquico. Na medida em que a demanda se torna mais intensa, mais ele tem dificuldade de enxergar a sua triste realidade. Por onde passa, costuma deixar rastros de queixas e lamentações, se transformando numa pessoa indesejada e com alto poder de destruição. Desenvolve capacidades especiais para influenciar negativamente pessoas parciais, visando fortalecer ideias sombrias no intuito de se desvencilhar dos compromissos junto aos cuidados próprios. Através dessa postura, prejudica não apenas a si próprio, mas também promove situações que colocam em risco o equilíbrio daqueles que estão para honestamente ajudar. O mundo definitivamente não é para amadores. Ele está exigindo cada vez mais dos aprendizes um comportamento mental firme, ao mesmo tempo flexível, a fim de conter as inúmeras intrigas causadas por aqueles que não prezam por uma conduta em retidão. A inteligência emocional, a paciência, a tolerância são atributos indispensáveis para se vencer as batalhas frente aos inimigos visíveis e invisíveis. Junto a isso, os cuidados diários frente à vigilância, para que os pensamentos, focando nas atribuições diárias e se ocupando com coisas produtivas que tenham o poder de elevar as vibrações do campo mental. Como podemos reconhecer pessoas tóxicas? Elevando a nossa própria vibração mental através de pensamentos alinhados às leis naturais e soberanas, ou seja, às leis universais às quais todos nós estamos sujeitos. Preocuparmos-nos em disciplinar-se com os cuidados básicos de saúde através de uma alimentação balanceada, sendo que, na hora das principais refeições, não nos permitamos distrair com situações externas. Exercícios físicos diários, obedecendo os limites do corpo. Dormir um número adequado de horas, na busca de revitalizar o conjunto dos sistemas orgânicos. Manter o bom humor, passando a enxergar as dificuldades do cotidiano como lições para o próprio aprendizado. Conter o personalismo, não resistir ao mal e manter-se sempre de boa fé. Essa é uma conduta que certamente possibilitará estarmos mais em contato com o nosso eu superior,
de forma a nos preservarmos das sombras do caminho. Distante dos ruídos externos que atrapalham e confundem a nossa mente, é possível asserenarmos a mente, acalmarmos o coração, por consequência, desenvolvermos a visão espiritual, fundamental como mecanismo para separar o joio do trigo. Afinal, nem tudo que reluz é ouro. Não nos deixemos enganar pelas aparências. A insatisfação pessoal, fruto do excesso de ansiedade, parece estar se transformando numa espécie de síndrome. Pessoas cada vez mais buscam colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas. Isso é uma ilusão. Nessa vida, nada se conquista com facilidade. É preciso muito suor e dedicação extrema para se alcançar um objetivo grandioso. Abre aspas. Uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Fecha aspas. Essas palavras encontram-se nas Escrituras Sagradas. O mundo está turbulento demais e poucos se salvarão das tormentas oriundas das ondas do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Não se pode servir a Deus e a Mamon, pois o homem, em sua experiência terrena, será convidado a testemunhar dos ensinamentos superiores que se diz possuidor, para que se concretize o seu processo de evolução. Não nos iludamos imaginando poder modificar a forma de pensar de nossos companheiros de jornada, uma vez que esses ainda se demoram em acertar o caminho. Abre aspas. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Essas palavras estão em Mateus 7:6. O autocontrole deve estar entre as prioridades do buscador que deseja passar por esta vida equilibradamente e não perder as oportunidades. A psique humana está cada vez mais perturbada pelos vícios de pensamentos desconexos. Assim, a atmosfera que se forma em torno do indivíduo cria o poder de aproximar as mais variadas formas de desequilíbrios, inicialmente mental e espiritual, transferindo-se de imediato para o corpo físico. Frente a essa demanda, torna-se praticamente impossível resgatar alguém que de fato não se conscientize de suas reais condições. O esforço, portanto, deve ser sobre-humano para vencer as tentações que visam fazer da criatura um joguete das forças do astral inferior. Processos obsessivos de variadas naturezas passam a comandar os pensamentos e a vida de alguém que falta com os cuidados referentes a uma boa ocupação do tempo, pois trabalho não falta àqueles que possuem boa vontade. A ociosidade em tempos modernos é ferramenta do mal. Devemos conter esse impulso e lutar por nos mantermos mental e fisicamente bem ocupados na construção de coisas produtivas para nós e para o bem comum da sociedade a qual somos convidados a participar. A nossa maior batalha é contra nós mesmos. Conflitos e adversidades fazem parte da trajetória terrena. Portanto, a grande questão está em saber reagir com as situações que nos desafiam o equilíbrio. É preciso abrir mão do personalismo, do controle excessivo e oferecer espaço ao exercício da humildade, pois um passo atrás não significa covardia, mas sim sabedoria. Abre aspas. O medo tem alguma utilidade, mas a covardia não. Fecha aspas. Esta é uma frase, um pensamento de Mahatma Gandhi. Quanto mais resistimos em compreender as nossas reais necessidades, na mesma proporção
nos mantemos presos sobre nós mesmos, dificultando que a consciência superior desperte a nosso favor. Travamos o fluxo da saúde e da prosperidade, impedimos o surgimento das soluções para as questões mais simples da vida cotidiana. E com isso, dificultamos o nosso viver. O orgulho tende a se manifestar fazendo com que o aprendiz tenha um posicionamento negacionista diante a dor que alimenta. Por essa razão, as dificuldades aumentam, a miséria se manifesta e o sofrimento dá o ar da sua graça. Somos protagonistas apenas da própria vida. No entanto, se não estivermos nesse sincero intento buscando corrigir o seu rumo, tenhamos a certeza que as forças ocultas chegarão para comandá-la. A limpeza psíquica é trabalho de todos os dias. Afinal, em meio ao estado de perturbação que vive o mundo, se faz necessário nos blindarmos das más influências que por vezes aproximamos pela nossa incúria. Aproveitadores de toda ordem são soltos no mundo. Não fujamos às nossas responsabilidades na tentativa de terceirizar aquilo que é de nossa competência e responsabilidade. A acomodação, nesse caso, virá em forma de tempestade, fazendo surgir as mais variadas contrariedades mentais, com o intuito de abater o nosso corpo físico e espiritual. Portanto, arregacemos as mangas e nos dediquemos ao trabalho. Grande é o número de pessoas que acabam utilizando-se da deslealdade por não conseguirem lidar com as situações que escapam ao seu controle. Outras tantas se revoltam quando não veem seus caprichos atendidos. Todas essas questões servem de combustível para inflamar o desejo de vingança que a raiva muitas vezes alimenta. Portanto, é preciso extirpar esse pavio antes que a bomba exploda. A vida, sabemos, é composta por uma série de situações que nos desafiam o tempo todo, colocando em xeque o nosso autocontrole. No entanto, controlar a emoção torna-se fundamental para que as coisas não se percam. Um incêndio, por exemplo, sem precedentes, pode iniciar-se através de uma pequena chama de fogo. Nesse sentido, é preciso identificar o foco para esfriá-lo e conter uma possível demanda. Antes de agirmos, é preciso pensar bem para não nos arrependermos depois. Uma palavra, uma ação tem o poder de modificar uma vida, e disso nós não tenhamos dúvida. Não se trata de ficar passivo vendo as coisas acontecerem, mas sim de avaliar as consequências de nossas atitudes. As facilidades oferecidas através das redes sociais, por exemplo, têm convidado as pessoas a cometerem verdadeiros desatinos, a agirem por impulso, a serem desleais. Portanto, o desafio nesses tempos será caminhar harmonicamente entre a ação do silêncio e a reação necessária para combater certas injustiças. Essa não será uma tarefa fácil. O ódio parece estar ressurgindo da época dos bárbaros e dominando as pessoas. O desrespeito, o preconceito, a animosidade têm encontrado espaço para se manifestar, enfraquecendo a alma humana. Não há justificativa plausível que sustente a nossa falta de autocontrole. O que de fato existe é a nossa falta de habilidade para lidar com os próprios conflitos, bem como a falta de humildade para reconhecer essa realidade e procurar muitas vezes uma ajuda profissional. Sem esse despertar da consciência, o que teremos a oferecer são migalhas ao mundo, manifestando a nossa miséria espiritual. Afinal, isso é o que temos de mais verdadeiro, infelizmente.
Precisamos de disposição para combater essa realidade, autoconhecimento para desvendar as nossas sombras e coragem para sermos aquilo que de fato precisamos ser, ou seja, pessoas melhores, pessoas de bem. Abre aspas. Nós só damos para os outros aquilo que temos. Fecha aspas. Esta é uma frase, um pensamento de Mahatma Gandhi. Os sentidos humanos são demasiadamente limitados e nos prendem a este mundo. Ao despertarmos para essa realidade espiritual, passaremos a enxergar as situações da experiência terrena através de um outro prisma. A verdade surgirá resplandecente, oferecendo ao espírito o real significado da vida. Aquilo que os homens costumam chamar de dificuldades não passa de obstáculos a serem vencidos com o único propósito de fazê-los avançar. Portanto, diante a tempestade, a calma deve prevalecer para que a luz possa surgir como a verdadeira fonte de direcionamento. Assim sendo, acalme a sua tempestade. Tenha coragem de travar uma grande batalha, não contra as outras pessoas, que talvez você entenda como os seus inimigos, mas sim contra você mesmo. Afinal de contas, você é o seu maior inimigo. Conta nas Escrituras Sagradas que certo dia Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Eles entraram então num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago então um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo chamando: "Mestre, mestre, vamos morrer." Ele então se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. "Onde está a sua fé?" perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: "Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem?" Essa passagem está em Lucas 8, 22 e 25. Acalme a tempestade e esteja mais confiante em si mesmo. Jamais despreze as suas experiências. Não se preocupe em demonstrar-se forte a fim de obter respeito. As pessoas estão buscando polarização como forma de demonstrarem-se fortes. Assim, desprezam o caminho do meio, acreditando esse ser a expressão dos fracos. Nesse caso, o silêncio, por vezes, falará mais alto aos corações dos tolos. E assim, nós terminamos essa nossa grande reflexão. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.